Olá, comunidade Paz e Bem da Pós TV 247, todos os canais que nos seguem, incluindo o Sejus. Hoje nós temos a estreia aqui da Clícia Fontinelli. Nós vamos falar sobre a Revista Espírita de outubro de 1858. Ela também é membro do Sejus. E nós vamos começar essa conversa falando sobre obsedados e subjugados. Tudo bem, Clícia? Tudo bom, Carlinha? Muito legal estar aqui nesse primeiro momento, assim, né? Espero que a gente consiga fazer uma boa conversa. Legal. Então, como é que a gente começa essa conversa? Vamos lá? O que você tem para contar para a gente dos seus estudos sobre esse tema? Então, eu acho que é interessante, nesse primeiro momento, fazer um aparato geral desse primeiro texto que pega praticamente toda a edição de outubro de 1858. É o texto mais longo dessa edição. E acho que, para iniciar essa conversa, é importante a gente lembrar que nós estamos em 1858, outubro de 1858, ou seja, Allan Kardec tinha aí cerca de 4 anos de contato com o fenômeno espírita e um pouco mais de um ano do lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Ou seja, ele ainda estava nas suas pesquisas iniciais. Claro que nesse texto, a base do texto do paradigma do espírito está lá, né? Mas a gente vai observar que tem alguns aspectos, mais especificamente quando ele vai falar de obsessão, que anos depois Kardec vai perceber que existia mais um tipo de obsessão, que nesse texto aqui ele vai negar a existência no primeiro momento, tá? Isso quer dizer o quê? Que toda a construção do espiritismo por Allan Kardec, a parte do espiritismo ciência de observação, como também toda a parte filosófica, foi uma construção feita a partir de muita pesquisa, de muito trabalho, de muito estudo. Tá? E aí não dá para a gente querer dar conta do espiritismo numa lida rápida de uma apostila ou numa lida rápida de um livro dos espíritos. Aqueles que se colocam na condição de adeptos do espiritismo devem assumir o estudo, a reflexão sobre o fenômeno espírita, as reflexões sobre o arcabouço filosófico que a doutrina nos traz, tem que colocar isso no seu cotidiano. Né? E aí eu já deixo a provocação. Qual foi a última vez que você leu, abriu o livro dos Espíritos, leu e estudou uma questão, abriu o livro dos Médiuns, leu e estudou algum trecho desse livro? Né? Esses dois livros têm que estar na cabeceira da gente. Tá? E aí, gente, nesse primeiro texto que a gente está falando, a Kardec vai utilizar uma situação que acontecia muito na época, que era a acusação de que o espiritismo era perigoso. Tá? Havia, e aí é lógico que isso haveria, né? O espiritismo vai trazer a possibilidade de nós conversarmos com os espíritos como nós estamos conversando aqui. Né? O espiritismo vai tratar de maneira natural, porque é natural, o diálogo, as manifestações dos espíritos. E na época de Kardec, ainda lá no começo, foram muito fortes as críticas, né? Então se dizia que o espiritismo era perigoso, que a doutrina era perigosa, e Kardec vai aproveitar esse mote para dizer assim, olha, eu vou falar de algo que realmente pode ser perigoso para o espírita. Né? E aí ele vai voltar esse texto, não para quem não é adepto do espiritismo, mas para nós, que nos colocamos como espíritas. E ele vai falar que o grande perigo do espiritismo, mais precisamente dos adeptos, é a má compreensão dos objetivos que a doutrina tem. A presunção do saber. Kardec vai, portanto, dizer não é no espiritismo propriamente dito que estaria o perigo, mas em nós, que muitas vezes, por nosso orgulho, por nossa vaidade, acabamos achando que já sabemos de tudo que os espíritos deixaram, né? E já assumimos aí uma postura presunçosa, arrogante, em muitos casos, de sabedouros. Né? E aí, nisso, acabamos correndo um risco grave de não um risco físico, mas um risco moral, né? Corremos o risco de nos desviarmos do caminho
proposto pela doutrina, que é transformação moral. A doutrina espírita ela é muito simples no seu propósito. É tão simples que às vezes complica. Através da observação do mundo dos espíritos, que nos chega através das manifestações e das comunicações espíritas, através dessa observação racional, usando o bom senso, usando a lógica, nós vamos colhendo conhecimentos, e esses conhecimentos, inclusive, construíram todo o arcabouço filosófico que está no Espiritismo, e com isso, com essa ferramenta, nós vamos trabalhando a transformação da nossa moral, né? Nos esforçando, pelo menos, a não cultivar vícios que nos atrapalham a nossa felicidade, inclusive, né? Orgulho, vaidade, egoísmo, irritabilidade, preguiça, enfim, nós conhecemos bem todos esses vícios. E aí Kardec vai dizer, olha, perigoso é esse espírita que acha que já sabe tudo. E aí ele vai falar assim, olha, quando o espiritismo chega, o espiritismo apresenta para as pessoas a possibilidade de elas entrarem em contato com seus entes queridos que já morreram. O espiritismo mostra que é possível você, uma pessoa comum, sem precisar ter um status, sem precisar ter um aval de alguma religião, você pode entrar em contato com aqueles que você ama e que já morreram. Isso já é um verdadeiro consolo, porque ao poder entrar em contato com os espíritos, você percebe que a morte não ceifa a vida de verdade, né? E você tem ali condições de construir uma convicção de nossa imortalidade. E junto disso, você pode também, em contato com os espíritos mais evoluídos, mais avançados, ter acesso a conhecimentos, a perspectivas, a pontos de vista sobre a vida que até então você nunca tinha parado para pensar, né? Então, o espiritismo, quando democratiza, quando socializa, né, o que é divino, porque é uma lei divina, quando o espiritismo socializa essa comunicação, essa possibilidade de comunicação entre os espíritos encarnados e desencarnados, ele nos mostra um mundo, abre para a gente esse mundo. E que se a gente não tiver cuidado, a gente se empolga, né? E aí é onde mora o perigo. Kardec fala dos espíritos exaltados, espíritas exaltados. Ele fala disso lá no Livro dos Médiuns. Aqui no Ceará, a gente diz é o povo que gosta de fazer enxame, certo? Aqueles que se empolgam com tudo, e tudo é lindo, e tudo que os espíritos falam são verdades, e que a gente tem que acatar porque veio do mundo dos espíritos. Esse entusiasmo, porque você pode se entusiasmar por uma coisa boa, mas você também pode cair na armadilha de se entusiasmar por algo ruim. E aí esse entusiasmo é o risco que nós corremos, né? Nós que nos colocamos como adeptos do espiritismo. Por que é que corremos esse risco? Carlinhos, eu vou falando, quando você quiser interromper, você interrompe, viu? Que você sabe como é, né? A gente começa a falar e vai-se embora. Como é e por que a gente corre esse risco? Uma das coisas que o Kardec constatou logo de cara, quando ele foi conhecendo o fenômeno, foi que os espíritos são as almas dos homens. Tem um amigo meu que disse, minha gente, espírito não é gente não. Querem dizer que tem espírito de todo jeito, né? Então, no mundo dos espíritos, há espíritos bons, mas há espíritos maus. Há espíritos que querem te fazer feliz e tem espíritos que querem a tua ruína. Há espíritos que têm mais conhecimento, há espíritos com evolução moral maior e tem espíritos com menos conhecimentos e uma evolução mais baixa. Ou seja, há uma diversidade de espíritos do mesmo jeito que há uma diversidade de seres humanos aqui na Terra. Então, como você pode pegar uma comunicação de um espírito sem analisá-la, sem observar a lógica, o bom senso daquela ideia que foi lhe passada e dizer que ela é boa? Só porque veio dos espíritos? Não dá. Aí alguém corre e diz, não, eu não acho isso não, até porque eu só recebo comunicação de espírito ruim, só de espírito sofredor, só de espírito endurecido, só de mau espírito, só espírito inferior. É? E por que é que você se incomoda quando analisa uma comunicação que você recebeu?
Esse é que é o problema. Toda comunicação que te chega às mãos, assinada por quem quer que seja, precisa passar pelo crivo da razão. Precisa passar pelo bom senso. Quando isso não acontece, você se torna presa fácil dos espíritos enganadores, dos espíritos que querem a ruína e que se aproveitam da sua credulidade, associada a uma vaidade e a um orgulho, e eles se aproveitam disso e iniciam fortemente as más influências, né? E aí, falando das más influências, que podem chegar a um nível de obsessões, é importante dizer, primeiro, tem espírito em toda parte do espaço, em todo o universo, inclusive do meu lado, inclusive do lado da Carla, inclusive do seu lado que está nos assistindo. Os espíritos, eles estão cotidianamente conosco. Isso significa o quê? Os espíritos não estão dentro do centro espírita esperando você, Darla. Eles estão na sua casa, no seu trabalho, na rua, em todo canto que você está. Porque os espíritos se ligam a você, a mim, a qualquer um de nós, pelo pensamento. Se ele se liga pelo pensamento, se o teu pensamento é um pensamento ruim, pela lei de afinidade você vai atrair um espírito ruim. Se teu pensamento está um pensamento mais legal, você vai atrair um espírito melhor. Se você tem um esforço para tentar não cair nos seus vícios, porque todos nós ainda temos vícios morais, você também tem um apoio de um bom espírito aí perto. Então, não é o centro espírita com as paredes dele que protegem você dos maus espíritos. Não é guardas, espíritas guardas, que vão te proteger. O que te protege das más influências, dos maus espíritos, é você com seu esforço de se melhorar. E aí, gente, nós percebemos, eu pelo menos percebo, como a frase, o conselho de Jesus, vigiar e orar, é extremamente atual e nada místico. Não tem misticismo nesse conselho de Jesus. Ele é um conselho prático. Vigiar e orar. Vigie os seus pensamentos, os seus sentimentos. Observe se os seus sentimentos te levam para um bom caminho ou se te desviam para um mau caminho. Quando você observa isso, você tem mais condições de barrar os pensamentos ruins, as sensações, os sentimentos ruins que você tem. E quando você ora, você pede a Deus o cuidado, você pede a Deus para que ele te permita entrar em contato com os bons espíritos. E como Deus é misericordioso, ele permite, quando o teu pedido é sincero. Então a gente percebe que não tem misticismo nessa fase de Cristo. Jesus, ele é muito simples e ele vai muito em cima da natureza que nós temos, a natureza, inclusive a nossa condição moral, né? Por isso que ele manda a gente se vigiar, porque ele sabe que a gente ainda está muito aquém do que nós precisamos alcançar, né? Do ponto de vista moral. E fala da oração, porque nós temos essa proteção conosco, tá? Bem, não Deixa eu cuidei só da... falar uma coisa. Opa! Eu queria, já que você citou a questão da casa espírita, gente, no nosso caso, né, meu, da Clícia, a gente faz mediúnicas, né? Nós temos a mediúnica do Sejus e a Clícia participa de uma outra mediúnica que eu não sei o nome. Mas a mediúnica, ela também não resolve, porque tem muita gente que fala assim, passa o meu nome na mediúnica. A gente passa, nessa hora a pessoa, se estiver com uma obsessão, uma subjugação, ela recebe um reforço para que ela saia daquela situação. Mas não é antibiótico que você tenta tomar e ficar sarada daquela bactéria, entendeu? Não é isso. Então, assim, essa questão de orar, de mudar os pensamentos, de mudar a sintonia, de mudar a questão vibracional do nosso entorno, porque muitas vezes a gente não percebe, mas a gente tá ruim e tá, por exemplo, assistindo uma coisa extremamente pesada, ouvindo uma questão, um negócio sobre algum assassinato, alguma morte, a gente se liga àquilo. Então, assim, ouve uma música, né? Não sei, uma música, cada um gosta de uma música, mas eu ouço muito Bach, as músicas, né? Ouve uma música boa, faz uma oração, se liga a Jesus, a Deus, né?
E a partir disso, vai mudando também os pensamentos. Lê uma obra, lê a revista espírita, ou lê aquilo que quiser naquele momento, né? E vai mudando a sintonia. Então, é um processo que precisa ser construído, né? Não é mágica. Então, é importante essa parte que a Clícia falou. Vou te devolver, Clícia, obrigada. E, Carlinha, é tão importante, assim, você fez uma brincadeira com a questão do antibiótico, que o próprio antibiótico, se você tomar e seu corpo, você não começar a cuidar para melhorar a sua imunidade, vai chegar um momento que nem o antibiótico vai te fazer efeito, né? É importante a gente pensar isso. Quem quiser saber mais disso, se abrir o Evangelho, né? A maioria dos espíritas conhece mais o Evangelho. Então, eu vou atrás no Evangelho dessas questões. Olhar lá nas preces, na prece, para os anjos da guarda, né? Lá no prefácio, Kardec coloca, inclusive, assim, olha, para se afastar das más influências, a oração aos anjos, né? A oração a Deus, e o teu esforço para se melhorar, ajuda, né? E ele vai fortalecer isso quando ele vai falar da prece para afastar os maus espíritos. Então, não adianta só colocar na mediúnica o nome que vai se resolver. É como se você transferisse para alguém algo que é responsabilidade sua. Nem o obsessor tem responsabilidade plena, completa, do sofrimento que você passa. Porque tudo é uma mão de via dupla, não, uma rua de mão dupla, né? Então, eu abri o meu psiquismo, né? Eu abri a minha alma para esse contato com os maus espíritos através dos meus maus pensamentos, das minhas más intenções, da minha preguiça em não mudar, né? Então, a gente precisa observar isso, né? Nem sempre o obsessor é alguém que quer se vingar de você, no sentido assim, de que você fez algo com ele em outra vida e ele veio agora para se vingar. O obsessor, ele pode simplesmente estar ali porque ele se diverte. Tem um diálogo que Kardec tem com o obsessor, que Kardec pergunta, mas por que você veio atrás desse rapaz tão legal? Aí ele diz, porque ele é fraco da cabeça, não tem força. Inclusive, nesse texto mesmo, o relato que Kardec traz é de um jovem que era considerado de um caráter bom, suave, benevolente, mas que não tinha lá muita força, muita firmeza na defesa das suas ideias. Não é firmeza para ser intransigente e fechado, não. É ser firme na forma de conduzir sua vida. E ele foi joguete dos espíritos. Ele vai ser joguete dos espíritos até o momento que ele percebe a armadilha que ele tinha caído e ele vai conseguir sair. Quanto mais imerso estiver você nesse processo de má influência que se tornou uma obsessão, mais difícil, é óbvio, você sair. Mas é possível, né? É importante a gente perceber. Mesmo que só saia depois do desencarne. É cruel ter que dizer isso, mas algumas pessoas passam a vida inteira com um obsessor, meu obsessor preferido, assim, do lado, né? Porque é uma prova, porque tem a ver com expiação, porque você tem que aprender algo que ainda não internalizou na sua alma. Os motivos são inúmeros, cada um tem os seus motivos. Mas o importante é você entender que toda obsessão é uma prova para a sua fé, para a sua resignação, para a sua coragem de mudar, para a sua paciência, né? Para a sua perseverança no bem. E aí, nesse texto, gente... Não, isso é uma coisa em relação às mediúnicas também, né? Levou o nome para a mediúnica, e a mediúnica evoca aquele espírito, né? Quando evoca, porque tem muitas mediúnicas que têm medo de evocação, né? Eu não sei como é isso, assim. Se eu quero falar com a Carla, eu não posso dizer, venham qualquer um conversar comigo. Eu tenho que dizer, Carla, pode falar comigo? É lógico, né? O espiritismo é muito lógico, é muito racional. Mas, enfim, aí eu estou lá na mediúnica, chamo, converso com o obsessor. 10 minutos, 1 hora que seja com aquele obsessor, e eu tenho a presunção de achar que resolvi tudo. O espírito que às vezes está há séculos terrenos ligados, planejando aquela vingança, eu acho que com a minha lábia resolvo a questão em 1 hora de conversa. É muita arrogância. A gente pode até conseguir dar uns toques, o espírito pode até ficar um pouco abalado, pode até se afastar, mas não quer dizer que ele se convenceu.
né? Esse é um outro problema que algumas mediúnicas têm, só conversam com o espírito uma vez. Quem observar a revista espírita vai ver 6, 8, 10 sessões Kardec ou os outros, né, adeptos do espiritismo da época, dialogando com o mesmo espírito. E mais, gente, médiuns levando, mil aspas, levando para casa o espírito. Havia reunião espírita, né, na sociedade parisiense, e aí um espírito, vamos dizer, endurecido se comunicava e não ia dar, claro, para conversar com ele várias vezes. Aí Kardec dizia, quem leva? Né? Tipo assim, quem que é esse espírito favorito? Aí, tô brincando, tá, gente? Era tudo muito sério, e é muito sério esse processo. E o médium se prontificava a orar por aquele espírito e dialogar com ele na sua casa. Olha que coisa. Eu estou dizendo isso, eu tenho certeza que nesse momento tem um monte de espíritas enlouquecidos, ensandecidos, se escutando isso. Mas não estou inventando, tá? Quem tiver dúvida, abra a revista espírita, que já está toda traduzida para o Brasil, para o português. Pode ter alguns problemas de tradução, mas ela está lá, o grosso da revista está lá. Né? Ela é de graça, você encontra na internet, então não tem justificativa. Olha aí a coisa mais linda. Nós estamos usando, eu pessoalmente prefiro usar essa daqui da Edicel, tá? Até foi a própria Dora que me indicou. Então, quem puder, claro, né, todo mundo que pode ter, né, ela está disponível aí para venda. Deve ter sebo também, que deve ter, enfim, hoje em dia. Sim, lógico, né, eu posso falar só aqui de Fortaleza. Aqui em Fortaleza a gente tem um amigo espírita que ele vende essa revista nos preços maravilhosos. Então, quem é de Fortaleza procura descobrir quem é o Alex. Olha, eu já dei até a dica do nome do Alex. Mas, enfim, o fato é que tem como entrar em contato, gente, hoje. Você pode ler e perceber, né? Que muitas coisas, há muitos desvios. E eu fico preocupada porque a gente já está no século XXI. Uma coisa é as pessoas no século XIX, quando a doutrina acabou de surgir ali, né, 1858, como é o caso dessa revista, preocupadas com que conversa é essa, de conversar com os espíritos e tudo mais. Outra coisa é você, no século XXI, ter pessoas ainda com essa preocupação. E mais, espíritas preocupados. Porque eu não entendo como é que a pessoa é espírita e não consegue se perceber numa reunião mediúnica, uma vez que seja na vida. Por que a mediúnica ela é destinada apenas a algum grupo de pessoas? Por quê? De onde é que se tirou isso? Onde é que está? Estão novamente elitizando o que o espiritismo não se propôs. Né? Mas, voltando ao texto, que eu acho que é importante a gente falar, né? Kardec vai apresentar nesse texto as 3 classificações de obsessão que até então existiam para ele. Né? Uma coisa são as más influências. Todos nós sofremos as más influências, porque somos espíritos imperfeitos, porque atraímos espíritos imperfeitos, e alguns desses imperfeitos nos levam para um mau caminho, ou nos ajudam a continuar em um mau caminho. Mas existe a obsessão. A obsessão, ela é uma condição que já te causa muitos problemas. Né? Os espíritos se ligam e se fixam a você. E quando isso acontece, você começa a se prejudicar. Né? Desde um prejuízo simples, como uma agonia que nunca passa, a situações de vexame mesmo, que é possível os espíritos levar uma pessoa a fazer. Bem, existe a obsessão simples, fascinação e subjugação. Quem quiser conhecer com mais calma esses 3 tipos de obsessão, indico o livro dos médiuns, tem um capítulo todinho sobre isso, tá? Mas, grosso modo, a obsessão simples, ela é talvez a mais fácil de ser percebida, porque o espírito não faz muita questão de se esconder, né? Quando aquele espírito se liga a você e, por exemplo, só ele se comunica. Você só consegue se sintonizar com ele, né? A obsessão por fascinação já é mais delicada, perigosíssima, porque ela mexe com a nossa vaidade e com o nosso orgulho. É quando um espírito se fixa a você e você começa a achar tudo que ele faz lindo, tudo que ele diz lindo. Você não consegue encontrar um erro, um equívoco naquela fala. E naquela fala do espírito tem lá
algumas coisas que fogem da lógica, algumas coisas que fogem da razão. Mas você não consegue ver. E se irrita, olha, e se irrita quando alguém te avisa. É tipo chamar o outro de mito. É. Gente, Né? brincando, mas é só para vocês terem uma ideia de como é o negócio. Agora, eu queria dizer o Isso. seguinte, aproveitando que eu interrompi, me desculpando. Tudo Nós bem. estudamos o livro dos médiuns, tem na playlist do Caminhos do Espiritismo. Então, quem quiser, passa lá pela obsessão, dá uma olhadinha, tá bom? Obrigada. Não, então, veja, esse exemplo que a Carla deu é como chamar alguém de mito. Uma pessoa comete um monte de equívocos, coisas que você diz, isso é absurdo, mas por que vem daquela pessoa, ou no caso aqui da obsessão por fascinação, que vem daquele espírito que você acha bonito. E esses espíritos que fascinam, né, que nos deslumbram, eles, muitas vezes, são muito inteligentes, são astuciosos, são hipócritas. Eles utilizam das palavras bonitas para vender gato por lebre, né? Belas palavras para esconder o mal que traz e que elas trazem. E como é que você se previne desse tipo de fascinação? Com a análise criteriosa das comunicações que você recebe. E aí fica um conselho para nós médiuns. Se toda vez que você tiver uma comunicação sua sendo analisada e você se incomodar, se você assumir o papel de advogado do espírito, né, porque tem isso também. A pessoa começa a dizer, olha, essa comunicação é estranha. Não é porque ele queria dizer tal coisa. Mas se tu pensou, se ele queria... Não, gente, é o que ele deixou ali, é o que a gente tem que analisar. Né? Então, se você se incomoda, mesmo que não fale, se dentro de você fica esse incômodo, acenda o sinal vermelho. Você pode correr o risco de entrar em um processo obsessivo. O caso que Kardec traz nessa revista, tem uma hora que Kardec diz assim, o espírito faz uma loucura com ele. No caso dele, não é nem fascinação, já é um estado de subjugação. Mas o espírito tinha sugerido que ele publicasse os ensinamentos que o espírito passava. O rapaz não publicou. Agora, se ele tivesse publicado, ele tinha publicado como coisa séria. Então, gente, olha o risco de publicar textos mediúnicos sem uma análise criteriosa. Quem olhar, e eu volto de novo para o Evangelho, para a prece dos médiuns que tem lá, na prece dos médiuns diz, se você estiver errando e não estiver percebendo, pedindo a Deus que Deus coloque alguém no seu caminho para lhe mostrar que você está errado. A prece diz isso. Se a prece diz isso, é porque nós corremos esse risco, tá? De sermos fascinados. E, infelizmente, no movimento espírita, no Brasil espírita, há muitos textos vistos como textos verdadeiros, textos de moral elevada, que se você for ler friamente, você vai ver muitos preconceitos, você vai ver ideias preconcebidas, opiniões que podem separar as pessoas ao invés de construir uma harmonia, enfim, né? E textos publicados, textos que levam aval, né, de instituições e tudo mais. Isso é perigoso, né? Estou falando isso, não quero bater em ninguém. As carapuças cabem para quem estiver com o tamanho, né? Com a cabeça do tamanho da carapuça. Mas a gente precisa ter esse cuidado. E aí, gente, ainda nesse texto, voltando para o texto de 1858, ele cita a subjugação, que é a terceira classificação de obsessão, que é quando a pessoa, o médium, já não tem mais força para resistir às influências daquele espírito. Então, ele sofre subjugações morais e físicas, né? O médium, às vezes, faz coisas que ele sabe que não quer fazer aquilo, mas acaba fazendo por essa influência, né? Por essa obsessão por subjugação. Aí aqui, gente, eu vou abrir uma parêntese para dizer que Kardec fala sobre possessão. E nem em 1858 ele diz que não existe, né? A possessão associada com a Igreja Católica, que falava... O Exorcista, né? O filme Exorcista, aí, para ser bem popular. Sabe aquele filme da meninazinha lá, possuída pelo demônio? Bem, Kardec vai dizer que aquilo ali não existe, que o que existe no máximo é uma subjugação.
Por que que ele diz isso? Um ponto. Ele considerava que dois espíritos não poderiam ocupar o mesmo corpo. Né? Então, se o meu corpo já está ocupado pelo meu espírito, um outro não poderia vir e manipular plenamente o meu corpo. Com os estudos do espiritismo, dos fenômenos espíritas, e principalmente em 1862, com os casos de Morzine, né, que estão na revista de dezembro de 1862, e os casos da senhorita Júlia, de dezembro de 1863, Kardec vai perceber que é possível, sim, dois espíritos meio que comandarem o mesmo corpo. Ele vai ter ampliado já os estudos sobre o perispírito, sobre a estrutura do perispírito e a influência do perispírito, as características do perispírito na mediunidade. Digamos assim que os perispíritos se entrelaçam e conseguem mexer no corpo. Né? Então, em 1858, Kardec achava que não era possível isso, e ele vai dizer que não existe possessão. Depois, ele volta atrás. Agora, isso só está nas revistas de 1862 e 1863, e em um texto do livro Obras Póstumas. O que eu acho, inclusive, que as editoras deveriam colocar, quando fizerem suas edições de livro dos médiuns e das revistas, que falam disso, botar uma nota do editor. Em 1862, Kardec reviu sua posição sobre possessão. Né? Era importante ter isso. Mas, enfim, fica aí já a dica para vocês. Existe, sim, um quarto tipo de obsessão, que é a possessão. Mas, veja, Kardec acata a possibilidade de dois espíritos comandando um corpo, mas ele continua, e ele vai até o fim, negando a existência de demônios como seres perdidos eternamente no mal. Então, é importante a gente lembrar que ele também destaca a possessão para o bem, né? Isso, exatamente. A possessão pode ser como obsessão, que é quando faz mal, e do bem. Por exemplo, o médium mecânico. Pessoa que a mão escreve sem o médium controlar. Há uma espécie de possessão ali na mão. O chamado, que as pessoas conhecem como médium de incorporação, né? Quando o espírito assume e fala, e pinta, e gesticula, né? Sem o controle efetivo do médium, né? Mas sim do espírito. É possessão também. Só que são possessões, é a mediunidade por possessão. Né? Ela é positiva, ela é boa, ela não causa mal ao médium. Né? É permitida, inclusive, pelo próprio médium. Tem um médium, Florencio Anton, não sei se vocês conhecem, ele é da pintura mediúnica, eu gosto demais dele, até conhece? Ah, pronto. Primeira Então, mão, vai vender, acho que é a tese dele, não sei se é de mestrado ou de doutorado, editora ai, que Comênios, maravilha. não começou a venda ainda, mas a gente está gravando antecipado, em breve deve começar. Ai, olha aí, ó, nesse exato momento... C.S. Lewis e a Alegria. Nesse exato momento, o vício da inveja está sendo alimentado na minha pessoa. Não, mas assim, brincadeiras à parte. Que bom que o Florencio está aí com esse livro, já estou querendo, já quero. Né? Mas o que é que eu ia falar do Florencio? Que o Florencio, quem já viu o fenômeno, o Florencio, ele pinta. Né? É possessão. As mãos dele vai, o corpo... No começo ele até está ali, percebendo, ele ainda está ali. Aí chega uma hora que o espírito assume o controle da pintura, ainda bem, porque ele é enfermeiro, né? E os quadros que vêm é de Monet, de Picasso, enfim, né? De Van Gogh, então vem tudo isso. Então a possessão pode ser boa, como, né, no caso aqui que a gente está falando, como obsessão. Né? E aí, gente, ainda em relação à possessão, acho que é importante dizer que essa coisa que eu estava falando, que não tem a existência do demônio, né? Quem acredita em demônio nega a perfeição de Deus. Tem algumas filosofias que dizem que para eu acreditar em Deus, eu preciso acreditar no demônio. Não é assim que funciona a brincadeira, né? Por quê? Porque se eu acredito em Deus, essa inteligência suprema, essa causa primária de tudo, embora que eu não o conheça e o compreenda plenamente, eu sei de alguns atributos que ele tem. Entre esses atributos de Deus está a perfeição. Então, a sua bondade é infinita.
né? É o infinito da perfeição. Então, a bondade dele é infinita. Ele não pode ter um centésimo que seja de maldade. Se ele tiver, já não é Deus, já não é perfeito. Bondade, justiça, inteligência, enfim, né? Misericórdia. Então, Deus é tudo isso. Se ele é tudo isso, nada que ele criou pode ser, na sua essência, ruim. Por que que o mundo está tão cheio de coisas ruins? Porque Deus nos deu um tal do livre-arbítrio. E nós nos perdemos nas nossas escolhas. Foi aí o problema, né? Mas nós podemos voltar e refazer. Né? Voltar, que eu digo, no sentido de reencarnar, né? Voltar no passado, que não dá para voltar para o passado. É no sentido de reencarnar e refazer escolhas, né? Para melhorar a nossa moral. Se nós podemos evoluir, todo espírito pode, inclusive o mais perverso que possa existir. Então não existe demônio, porque não existe mal eterno. Cedo ou tarde, esse espírito vai encontrar o caminho de volta, né? A Deus, o retorno a Deus. E Carlinha, deixa eu ver o que é que eu posso mais. Então, a gente já. Se você tiver, eu ia falar para você encerrar, que a gente já está lá estourando o tempo. Então, é para vocês verem, gente. O que é que eu queria finalizar dizendo para vocês? Leiam, reflitam sobre cada linha escrita por Allan Kardec. O que Kardec traz, a ordem das frases, tudo isso foi bem pensado por ele com os espíritos superiores que fizeram grande parte do que está no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, enfim, na obra que Kardec deixou. Leia, releia e aplique, porque a proposta espírita é para se viver na prática. É a praxis espírita, uma ação movida por uma ideia, por uma teoria, por uma visão de mundo, que no caso do espiritismo é uma visão no bem, é nos levar para a máxima de Jesus Cristo, que é amar o próximo como a si mesmo e a Deus acima de tudo. Acho que é isso, Carla. Legal. A gente pode falar 1000 vezes, mas vamos ficando por aqui, deixa aí o gostinho para quem quiser ler o livro, né? Aliás, a revista. Legal. Então, para vocês que nos viram, essa foi a Clícia estreando aqui, trazendo mais uma mulher para esse diálogo plural que nós praticamos aqui, e agradecendo a cada um de vocês, pedindo que nos sigam nas redes sociais, se cadastrem no canal e ajudem o algoritmo a subir. Um beijo grande, obrigada, Clícia. Beijão, Carlinha, tudo de bom. Tchau, gente, paz e bem.